Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, hoje eu vou falar sobre Vera Menchik, que olha aí, uma jogadora aí, muita gente não sabe, né? Quando a gente fala de uma grande jogadora da história, que venceu os homens, que venceu o preconceito em sua época, a gente lembra de Judith Polgar, mas a primeira mulher aí que venceu o preconceito, que se juntou, né, nos torneios absolutos, jogou contra os homens e venceu muito preconceito, venceu muita partida também contra os homens, foi Vera Menchik, que é a primeira campeã do mundo entre as mulheres, né? Então aqui a gente tem essa russa aqui que tem uma história de vida bem bem interessante também. Parece que, assim como a personagem Elizabeth Harmon, né, da série do Gambito da Rainha, a Vera Menchik também teve uma juventude bastante conturbada, uma infância bastante conturbada e problemas de família, o pai que saiu, enfim. E ela aprendeu o xadrez muito cedo, aos 9 anos de idade, se não me engano. É tão cedo assim, né? Muito cedo a gente fala 5, 6 anos, né? Mas ela aprendeu com o pai dela aos 9 anos de idade, depois o pai largou ela, enfim. Tem até uma matéria bem legal aqui no chess.com, vou deixar o link aí pra vocês na descrição do vídeo, tá? Mas ela foi a primeira campeã mundial e tudo bem, disseram, essa não vale tanto esse título porque tinham poucas mulheres jogando, não eram tão boas e tal. Mas o que surpreendeu foi que ela foi mantendo o título dela durante muitos e muitos anos, ninguém conseguia tirar. E o score dela é um negócio inacreditável, assim, da carreira dela, é coisa de, sei lá, quase 100 vitórias, 4 derrotas e 9 empates. Esse é o score dela na carreira dela no feminino, né? E por conta disso ela era convidada muitas vezes para jogar os torneios abertos ali, os torneios masculinos, então ela ficava lá entre os melhores do mundo na época e jogava e, enfim, ia bem, né? Então nessa matéria, inclusive, a gente vai ver essa partida aqui da Vera contra o Max Euwe, né? O Max Euwe era um grande jogador, é holandês, né? Se não me engano, teve até um holandês que me falou, eu falava Max Euwe, acho, no começo, ele falou, não, é Euwe mesmo, Euwe. Parece que tem um jeito de falar que eu não sei, vamos falar Max Euwe mesmo. E olha só quem que jogou esse torneio, ó. Capablanca, Marox, Akiba Rubinstein, se não me engano ela empatou com Rubinstein. E ela ficou aqui empatada no segundo lugar. Foi impressionante esse torneio de Ramsgate, que ela jogou em 1929, um dos torneios mais famosos. E de Hastings também, de 1930 e 31, que ela ganhou a primeira das 2 vitórias da carreira dela contra o Max Euwe, que é a partida que a gente vai ver agora, tá? Que eu vou mostrar pra vocês. Então, Vera Menchik aí, né? E ela sofreu todo tipo de preconceito na época, chamavam ela de a refugiada russa, né? A turma pegava pesado com a Vera Menchik, alguns, né? Teve até um jogador que falou, antes de começar a partida contra ela, falou assim, vamos abrir um clube, então quem perder da Vera vai entrar no clube, vai chamar Clube Vera Menchik. E aí ele perdeu. Então eu falou que ele foi o primeiro cara a entrar no clube, né? Então ele fez essa provocação e acabou se dando mal. Realmente a gente vai ver aqui uma jogadora de extremo talento, extrema força mesmo. E ela tem uma história curiosa, parece que ela começou a jogar xadrez porque ela teve que sair da Rússia, foi morar em outro país e ela não falava a língua deles, e ela, para não se sentir sozinha e tudo mais, jogava xadrez, que era uma coisa que não precisava falar, usar outro idioma, né? O idioma é um idioma universal, bonita essa história, né? E aí ela ficava jogando mesmo. E ela teve, claro, infelizmente ela pegou ali a época da Primeira Guerra Mundial, né? E ela morreu na Segunda Guerra Mundial, parece que estourou uma bomba lá, um ataque de míssil matou a família inteira dela e aos 38 anos de idade aí ela faleceu, então, junto com a irmã, com a mãe, todo mundo ali, a família inteira dela num ataque de míssil, né? E aqui ela teve até na Iugoslávia uma homenagem aqui, um dos selos, né? Um dos selos aqui, esse no canto superior esquerdo aqui é a Vera Menchik, então ela homenagem. Aqui a gente vê a Polgar também, né? Quem que é essa daqui? A Hu Yifan? Não. Talvez seja, tá difícil de ler aqui. Enfim, tem várias homenageadas aí, jogadores de xadrez. E muito legal, né? Aqui a gente tem aqui alguns dados também dela, quais as aberturas que ela jogava, algumas partidas famosas aqui e tudo mais. Vamos dar uma olhada então na partida dela contra o Max Euwe, que é muito legal.
Eu separei aqui a análise pra gente, então. E vamos a ela aqui. Então a gente tem o Max Euwe de brancas aqui, a Vera Menchik de negras. O Max Euwe abriu com peão dama, tivemos cavalo F6, C4. E6 aqui pela Vera Menchik, cavalo C3 e aqui D5. Então a gente tem aqui o gambito da dama recusado, né? Aqui bispo G5, cavalo de bem em D7. E agora E3. Então desenvolvendo aqui, protegendo aqui o peão do C4. Tivemos bispo E7 pela Vera, tirando a cravada aqui do cavalo. Cavalo em F3, roque. E aqui torre C1, colocando aí a torre na coluna C, né? Você vê como o Max Euwe desde aquela época já dá uma postergada aqui no desenvolvimento do bispo de casas claras para não perder aquele tempo extra, né? Então vai esperando. E aqui A6, aqui o lance do Cricão, né? Não é o Cricor que joga isso daqui, ele joga o A6. Ele não joga o C6 aqui e depois vai para um B5 A6. Ele já joga direto A6 para jogar um B5 e C5 aqui o Cricão. Então A6 e aqui C por D5, então E por D5. E agora bispo D3 pelo Max Euwe, C6 agora roque e cavalo em E4 aqui. Olha que legal esse lance, propondo aqui trocas e se trocar a dama fica dando mais apoio aqui pro cavalo em E4, né? Então aqui bispo F4, Max Euwe evitou aí as trocas. E aí tivemos cavalo por C3, torre por C3, né? Capturou de torre aí para preparar aqui o ataque da minoria, né? Esses dois peões vão partir para cima dos 3 peões aqui da Vera. Torre E8 foi jogado pela Vera, dama B1, pressionando já em H7. E aqui cavalo F8, o cavalo fica protegendo. B4, começo do ataque da minoria. Aqui pelo Max Euwe, o peão bem protegido aqui pela dama. Cavalo G6 atacou o bispo G3. E aqui bispo D6, combatendo aí o bispo de casas escuras. E aqui A4, diretamente pelo Max Euwe, né? Preparando aí então esse ataque. Bispo por G3, H por G3, bispo D7. E agora a torre de F em C1. Max Euwe preparando todas as forças aí na ala da dama. Dama em F6 e agora sim B5, o famoso ataque da minoria. A por B5, A por B5 e agora a Vera tem que defender bastante aqui a coluna C, torre de E em C8. Dama C2, um canhão aqui do Max Euwe. Dama D8, trazendo a dama para ajudar. B por C6, torre por C6 e aqui torre C5 pelo Max Euwe, tentando aí fazer essa provocação, né, de poder capturar com o peão. E a Vera aceita. Torre por C5, D por C5 e agora torre A5. A Vera parte para cima já, coloca um ataque aqui no peão de C5 sem tirar a torre da coluna A. Dama B2, pressionando agora aqui em B7. Dama em A8, olha só que interessante a estratégia aqui da Vera. Ela fica protegendo em B7 e ao mesmo tempo colocou força na coluna A, força total. Aqui dama B6 e agora cavalo em F8. O cavalo já cumpriu seu papel de defesa e agora segue para outros rumos aqui. Vai pressionar em C5. Cavalo E5, agora a torre A1, mais uma decisão interessante da Vera. O bispo aqui está protegido pelo cavalo. Aqui torre B1 e algumas trocas. Torre por B1, bispo por B1 e agora bispo E6. Então fica bem protegido aqui o peão central. E a casa de D7 foi disponível, agora está disponível para o cavalo. Rei H2, cavalo D7, cavalo por D7, bispo por D7. E aqui dama C7 foi jogado pelo Max Euwe, pressionando aí o bispo. Dama C8 protegendo tudo. E o Max Euwe fala, você quer jogar o final? Vamos jogar então esse final. Dama por C8, bispo por C8 aqui então pela Vera. E aqui bispo A2 atacando esse peão aí isolado aí em D5. Bispo E6 protegeu, rei G1 aqui pelo Max Euwe manobrando. Rei F8 agora pela Vera. E aqui rei F1, então os reis vão à luta no final, né? Rei E7, rei E2. Aqui rei F6 foi uma decisão muito interessante aqui da Vera, né? A gente, em geral, pensaria em ir atrás aqui do peão de C5. Ela tem outros planos aqui. Faz rei F6, rei D3 e agora ela conseguiu a casa de E5. Era aí que ela queria colocar o rei dela. Olha que interessante aqui essa manobra. G4, aqui interessante também esse lance do Max Euwe, né? Ele faz essa provocação, a Vera não captura agora o peão. Se ela tivesse capturado, estaria vindo F4 aqui e o rei não consegue mais ficar protegendo, né? Aqui em D5, por exemplo, rei E6, talvez, ainda dá para proteger, mas leva um E4, né? O peão fica cravado aqui e o peão vai cair e as brancas teriam um ótimo jogo aqui. Então, momento importante, né? Esse momento é muito interessante. O Max Euwe faz essa provocação e a Vera fala, tudo bem, eu vou jogar G5 aqui para segurar a casa de F4 e já coloca o peão numa casa escura.
que tá imune ao bispo de casas claras. Olha que interessante aqui a abordagem da Vera, né? Aí a partida seguiu com G3 e agora sim ela captura o bispo aqui em G4. F4, G por F4, G por F4 e aqui rei F6. Então vai cair aqui em D5, bispo por D5 e bispo C8 protegendo o peão de B7. A gente tem esse final, então 3 peões para cada um. A bispo F3 foi jogado pelo Max Euwe. E aqui rei E7, rei C4, rei D8, rei D5 aqui B6. Já um lance bastante interessante, oferecendo aqui um peão para poder... Olha só, que jogadora perigosa, né? Que jogadora perigosa, B6 exclama duas aí, exclama duas. Se livrou desse alvo aí de B7 na hora certa, né? Aqui C6, o Max Euwe tem um peão passado e agora rei C7 bloqueando aí o peão. Rei E5, agora bispo aqui em E6, F5 e o bispo vai lá para B3. Rei F6, B5 avançando com o peão, olha só. Aqui o bispo continua protegendo em F7. Agora rei G7 e aqui B4. A Vera vai perder aqui o peão em H7. A partida seguiu com rei por H7. E agora talvez esse tenha sido um erro aqui do Max Euwe, porque a Vera segue agora com bispo C2. Olha que final bem jogado aqui pela Vera, né? Que final bem jogado. Agora tá atacando o peão e além de tudo estendendo aqui o tapete para o peão passar. Rei G7 foi jogado B3. Bispo D5, B2, bispo A2, aí o bispo segurou na hora certa e o Max Euwe fala, beleza, se você promover aí pra dama, eu vou capturar a dama e depois captura aqui em F7 e no mínimo empate eu tenho, se é que as brancas não ganham, né? Então aqui a Vera seguiu com rei por C6, nada de promover peão. Agora temos aqui o lance F6, olha só. Rafa, por que o Max Euwe não capturou esse peão aqui, tá dando sopa? Eu entendi, ele não capturou de bispo, senão vai promover. Mas por que não captura de rei? Esse lance perde imediatamente por conta de bispo B3 cheque, olha que legal, né? Então não pode tomar em F7, senão viria bispo B3 cheque aqui, ganhando imediatamente, né? Aqui tá ameaçando o bispo e se o bispo capturar, tá promovendo aqui pra dama. Legal, né? Então por isso que aqui seguiu F6, rei D6 e o tema continua existindo, continua não podendo capturar o peão por conta de bispo B3, então E4 foi jogado, bispo por E4 e agora sim rei por F7. Mas, de qualquer maneira, veio bispo D5 cheque agora, né? Não tinha outra coisa aqui pra fazer, não tinha outra coisa pra fazer, bispo D5 será jogado aí de qualquer maneira, então a partida seguiu com bispo por D5 e agora sim o Max Euwe tentou isso, né? Se a Vera captura esse bispo, pessoal, esse é um final empatado, por incrível que pareça, tá bom? E a Vera faz a coisa certa aqui e promove pra dama, tá? Que história é essa de final empatado, Rafael? Aqui esse rei por D5, rei G8, B1 promove pra dama e aqui F7, pessoal, peão da torre protegida pelo rei. Peão aqui na coluna C, peão na coluna F, na coluna C e esse peão da torre na sétima são peões que são finais que empatam contra rei e dama, tá? São finais que empatam aí contra rei e dama. Então esse final aqui ele empata. Se fosse peão aqui na coluna G ou nessas coluna B ou E e D, o peão ganha, tá bom? Então, se você quiser aprender mais sobre esses finais, tem a Academia Xadrez Brasil, xadrezbrasil.com.br, faz tudo online, lá tem os cursos online pra você aprender esses temas, tá? De finais e tal. E aqui seria um final empatado, dama G1 cheque, ó, vou mostrar pra vocês por que é o final empatado, né? Você fala, mas aqui agora eu forcei o rei nessa configuração, se o rei tem que ficar protegendo o peão, forcei a jogar rei F8, eu vou levar o rei, vou dar mate, por que você tá falando que isso aqui é empatado, né? É porque nesse tema aqui do peão de coluna C, né, ou coluna F, a gente tem a possibilidade de jogar um rei H8, aqui tá empatado. Porque tá ameaçando promover e as pretas se capturarem, o rei tá afogado, né? Então tem esse tema que é bastante interessante e no peão de torre também, né? Você vai acabar escondendo o rei aí e vai afogar, né? Então, por isso que essas colunas aqui são empate, né? Então, interessante, né? Interessante por isso que nessa posição a Vera não captura aqui o bispo e sim promove direto, Rei G7 segura a partida, dama G1 cheque, rei F8 e agora sim é o rei aqui por D5. Qual que é a diferença, Rafa? Continua tendo um peão na coluna C, você não falou que é empate, mas agora o rei tá perto demais, né? Agora se você avançar o peão, simplesmente rei E6 aqui já é suficiente. O rei tá perto demais, né? E a configuração aqui é tudo forçante, né? Rei 8, dama G6, cravo aqui o peão. E o peão vai ser capturado no próximo lance, né? Então aqui o checkmate estará muito próximo. Pode até jogar aqui agora, ó, joga o rei pra lá e dá o mate, né?
Então por isso que depois aqui de rei por D5, o Max Euwe abandonou aqui a partida. Que sensacional, né? Que sensacional aqui, Vera Menchik ganhando no Max Euwe. Que jogadora espetacular, né? Que jogadora espetacular. A gente acaba falando da Judith Polgar porque ela é mais recente, né? Mas aí na década de 20, década de 30, a gente teve essa jogadora espetacular, a primeira campeã mundial. E aqui o relatório, né? Olha que maravilha, 98,6% de precisão aqui para Vera, 96,8% aqui para o Max Euwe, né? E a gente vê que aqui realmente teve um ponto onde o Max Euwe perdeu a mão, né? Vamos ver que ponto foi esse? Mas foi aqui, rei por peão, né? Rei por peão aqui foi fatal. O que ele poderia ter jogado aí nessa posição? Não dá para capturar o peão aqui de H7, a gente viu que leva pancada. Aqui teria que ser bispo H5, é um final difícil, né? É um final difícil. Bispo H5 primeiro, depois de, por exemplo, o bispo D5, agora rei por H7, seria uma possibilidade. E agora se jogar rei por C6, por exemplo, rei G7, aqui rei C5, rei F6, seria possível. Aqui B3 avançando com o peão, agora bispo D1, B2, bispo C2, praticamente forçado, né? Mas eu controlaria a casa de promoção. Mas depois de, por exemplo, o bispo G2, poderia seguir aqui rei por F7 e rei D5. E a gente tem aqui um final empatado, tá? Esse final aqui é empatado, porque as pretas conseguem segurar aí o avanço do peão das brancas, né? Então ninguém consegue progredir aqui nesse final, né? Então as brancas vão jogar o que aqui? Um rei F6, por aí. Os peões têm que tentar descer, mas acaba não dando certo, né? Por exemplo, o bispo E4 aqui agora é uma boa possibilidade. Então, lembrando que a gente está olhando aqui a visão das negras, né? O peão não vai capturar aqui, e o peão está descendo, tá? A gente está olhando aqui a visão das negras. Aqui segura, né? Bispo B3 cheque, rei C5. E é uma posição aqui que segura bem, né? Se jogar bispo A2, você pode até promover, por exemplo. E esse aqui é um final empatado. As pretas vão ter que jogar bem para empatar isso daqui também, né? Mas empata. Muito bem, muito legal. Vera Menchik, pessoal. Vera Menchik, então. Muito legal essa história, né? Queria falar sobre ela. E esse torneio aqui, tem uma curiosidade sobre esse torneio aqui de Hastings, que ele foi jogado aqui em 1930, 31. Porque a gente teve aqui a participação também do... Bom, George Alan Thomas, né? Aquele do sequestro do rei, não é? O George Alan Thomas. Contra o Lasker, se eu não me engano, né? Mas a curiosidade que eu queria falar é que aqui também tá jogando uma pessoa que vale a pena. Eu vou fazer um outro vídeo sobre essa pessoa, que é o Mir Sultan Khan, tá bom? Um servo indiano. Ele praticamente aprendeu a jogar ali. Ele era um talento, assim, um talento dos mais raros que já existiram no xadrez. Porque ele era um servo, ele era um empregado lá, um mordomo, alguma coisa desse tipo. E ele chegou lá, aprendeu em 1 ou 2 anos a jogar xadrez, chegava lá, empatou com Capablanca, sei lá se ganhou. Cadê? Ó, vamos ver aqui as partidas dele, ó. Aqui, ó, Sultan Khan venceu do Michel, venceu do Cole, venceu do Capablanca, venceu do George Alan Thomas, perdeu do Winter, venceu a Vera e perdeu do Euwe. E aqui empatou, né? Ficou em segundo lugar aí o Sultan Khan. Então, é um cara e tanto, né? Realmente é um cara que vale a pena a gente falar também. Porque, e nesse torneio, é curioso, né? A gente tem a Vera Menchik, que foi a primeira mulher, assim, a quebrar paradigmas, e o Sultan Khan, um indiano talentoso, né? Então a gente realmente reuniu nesse torneio aí personalidades fantásticas, né? Capablanca, um dos melhores jogadores da história do xadrez, eu e, enfim, tantos jogadores fortes aí, o George Alan Thomas, Cole, né? Todo mundo já ouviu falar do Cole, sistema Cole e tudo mais. Então, muito legal, né? Muito bacana. Queria compartilhar isso daí com vocês, seguindo também aí a sugestão de diversos inscritos que falaram, faz aí um vídeo sobre a Vera Menchik, né? Pra a turma conhecer mais e tal. Então, achei que muito legal e acabei vendo isso daqui que eu não lembrava, que não sabia que teve isso daqui. O mesmo torneio da Vera Menchik com o Sultan Khan e Capablanca. Se vocês tiverem interesse, né? A gente continua fazendo mais vídeos aí, faz de repente uma playlist aí desse Hastings 1930, 1931 aí, tá bom?
ou faz também uma playlist da Vera, né? E vai dando sequência aí nesse assunto, se vocês quiserem. Se vocês tiverem interesse, basta colocar aí na descrição do vídeo, tá bom? E lembrando aí que as inscrições estão abertas para o curso de abertura inglesa com o grande mestre André Diamante, pessoal. Então se você quiser aí aprender aí a jogar aí realmente como um mestre aí abertura inglesa, tá bom? Mais detalhes aqui na descrição do vídeo. O curso de Defesa em Dia do Rei com o grande mestre André Diamante tá acabando. A turma simplesmente tá amando, né? Tá amando, tá aprendendo demais. E a gente vai seguir então agora com a abertura inglesa, tá bom? Ideias dinâmicas aí para abertura inglesa. E é isso, pessoal. Se você gostou aí do vídeo, deixa sua curtida, deixa seu like. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se aí no canal. E é isso, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!